Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu ciclo para a Maratona de Porto Alegre, que acontece amanhã. Gravando esse vídeo no dia 30 de maio, pouco depois de realizar o último treino antes da prova. Se a gente pode chamar de treino, né? Aquele trotezinho leve para tirar mais a ansiedade do que qualquer outra coisa. No meu caso, foi um treino leve de 6 km e estou pronto para encarar o desafio amanhã. Por que eu estou gravando esse vídeo, pessoal? Na verdade, tem muito mais a ver comigo mesmo do que propriamente com, daqui a pouco, compartilhar isso. Mas, ao mesmo tempo, se pelo menos uma pessoa ficar sentir incentivada a treinar após ver esse vídeo, a missão também já está cumprida, mas ele também vai servir para que eu tenha uma comparação nos próximos ciclos que eu vou executar, possa revisitar, possa relembrar como que foi o resumo do ciclo dessa maratona, que foi um dos ciclos mais interessantes que eu executei. Eu estou indo para a minha 7ª maratona e esse talvez tenha sido o ciclo mais interessante do ponto de vista de desafios de trabalho, de desafios de conciliar todas as questões que a vida traz para todo mundo, né? Então, foi muito interessante, foi um ciclo longo, foi um ciclo bastante constante e com bastante frequência de treino, como a gente vai falar aqui durante esse vídeo. Bom, por que eu estou gravando antes da prova, né? Porque na maratona a gente nunca tem certeza do que vai acontecer. E eu não quero que esse vídeo tenha uma eventual influência do resultado da prova. Quero gravar antes para ter realmente como foi o meu ciclo, compartilhar dificuldades, compartilhar acertos, compartilhar ansiedades também, por que não, né? Certamente, dependente do número de provas que a gente faça, a gente sempre chega bastante ansioso na véspera, principalmente quando a gente treinou bem, se sente preparado e acaba gerando aquela pressão que às vezes é saudável, às vezes nem tanto, em nós mesmos, né? Então, por esse motivo que eu tô gravando antes da prova. E, como eu falei, um vlog pessoal, para que eu tenha esse histórico, mas se vocês gostarem, se alguém se sentir motivado, fica à vontade, pode comentar, enfim, pode compartilhar também, se achar que alguma pessoa pode fazer um bom uso desse vídeo aqui. Bom, eu comentei agora há pouco que é a minha 7ª maratona, né? É o 7º ciclo que eu estou fazendo e, como eu falei, talvez tenha sido mais interessante, talvez tenha sido o que eu consegui me dedicar mais. Não sei se mais, mas muito bem. Eu coloquei como uma prioridade seguir os treinamentos, até por uma questão de... Eu treino muito para questão mental, para questão de me sentir bem e não tanto para a questão de performance. Então, o ciclo foi utilizado muito para manter esse equilíbrio entre vida pessoal, trabalho e me sentir bem mentalmente, me sentir bem fisicamente. E esse ciclo ele foi tão difícil quanto os outros. Na maratona, a quantidade de provas não necessariamente torna mais fácil, a gente vai criando outros desafios. Eu atualmente também estou treinando as outras modalidades do triatlon, então também foi meu primeiro ciclo de maratona sério, digamos assim, que eu fiz treinando com outras modalidades juntos, o que reduz a carga de corrida, como a gente vai falar, mas ao mesmo tempo coloca outros esportes que vão também dando essa base de resistência, a base de endurance, a base de força que a gente precisa para a maratona. É importante salientar que, obviamente, eu não estou fazendo isso sozinho, eu não tenho formação na área de educação física, então tenho treinadores muito bons, por sinal, que estão seguindo, passando planilha, enfim, pegando feedback e adaptando sempre que necessário. E uma das questões que eu falei agora, né, adaptação, foi um ponto bem importante para esse ciclo também. Para quem não me conhece, eu trabalho numa multinacional, também sou professor universitário, então eu tenho uma carga horária semanal bastante elevada, também tenho família, 2 filhos, enfim, acaba sendo um desafio muito grande colocar dentro da rotina essa quantidade de treinos e muitas vezes isso demanda adaptações. Por exemplo, durante esse ciclo eu fiz 4 viagens.
3 delas a trabalho, que demandaram muito tempo fora do normal, né, do dia a dia. E certamente precisei fazer adaptações. Alguns treinos foram perdidos, a gente vai... Enfim, eu trabalho com dados, eu gosto de trazer bastante informações, fiz uma análise, eu completei, se não me engano, 87% dos treinos previstos, o que foi o que deu para fazer, sendo bem honesto, e tem momentos que é isso mesmo, né? Eu me cobro muito quando eu perco treinos, mas no fim das contas, fazendo uma reflexão sobre o ciclo, isso vai acontecer e a gente tem que tentar lidar da melhor maneira possível e buscar recuperar, porque nem sempre tudo vai ser como planejado, né? E falando em números, a gente tinha planejado 154 treinos para esse ciclo, que começou dia 9 de fevereiro. Foram, se não me engano, 111 dias. Depois eu tenho anotado aqui, eu comento exatamente. Mas eram 154 treinos planejados, eu concluí 133, o que deu aproximadamente 86% de execução dos treinos. Os treinos que foram perdidos, na maior parte das vezes, foram relacionados com viagens, mas também tiveram outras questões. Tiveram 1 ou 2 treinos que eu preferi não fazer por estar muito cansado. Eu não tinha dia off durante esse ciclo, então em alguns momentos foi necessário, o corpo pediu, respeitei o corpo e está tudo bem. Em outros momentos foram questões de trabalho, outros momentos foram questões de família, mas foram 21 treinos perdidos, se eu não me engano, num contexto de 154, que, enfim, também não é o fim do mundo, mas, claro, gostaria de ter feito todos. Mas, apesar disso, pessoal, eu considero que foi um ciclo bem consistente. Foi um ciclo em que eu consegui realmente priorizar os treinos, consegui não ter grandes lesões. Eu tive um incômodo que eu vou comentar depois, mas sem grandes lesões, sem o mesmo incômodo que eu tive, não gerou perda de treinos, exatamente porque eu estava dentro desse contexto de ter outros esportes para substituir, né? Então eu fiquei, em resumo, uma semana sem correr, mas substituí por bicicleta, substituí por natação, reforço muscular também entrou dentro dessa equação. Então, mesmo no momento em que a corrida não era viável, outros esportes entraram e acabaram suprindo essa necessidade de treino. Então, o ciclo foram realmente, eu tô pegando a minha cola aqui, né, porque são muitos dados, mas 111 dias de ciclo, de 9 de fevereiro a 30 de maio, a prova é amanhã, 31 de maio, né, e acho que a grande marca foi a consistência, tá? Nesse período eu tive 101 dias com treinos, o que corresponde a 91% dos dias, então, embora eu tenha perdido um percentual um pouquinho maior de treinos, em dias não foi, tiveram alguns treinos que eu perdi em dias que eram de treinos duplos, né, e acaba perdendo 2 treinos, mas ainda assim, a gente conseguiu completar 133 sessões, o que foi excelente na minha visão para o período e suficiente para o que a gente espera para fazer para a prova, que, como eu falei, não é um objetivo de performance, é um objetivo eu comigo mesmo, tentar melhorar o meu tempo, tentar sempre crescer como pessoa, e é para mim, não é em comparação com os outros, e enfim, respeito demais os atletas que são mais competitivos, mas o meu objetivo é outro e tá tudo bem também, né, pessoal? Então, tenho vários amigos que são atletas competitivos e apoio eles ao máximo, sei o quanto eles precisam colocar para seguir competitivos, né? E, infelizmente, eu não tenho essa condição, ou felizmente, né? Depende um pouco do ponto de vista aqui, mas o meu objetivo é realmente comparação comigo mesmo, me sentir bem, seguir crescendo como pessoa. Voltando para os dados, pessoal, o volume total, então, ele foi de 139 horas de treino nesse período, exatos 1.596 quilômetros acumulados, mas aqui cabe um parênteses, né? Não foi só quilometragem de corrida, a gente teve a quilometragem de ciclismo, que certamente deve ter sido maior que a de corrida, e a de natação, que, embora relativamente pequena, até porque eu não estava com foco principal na natação, também contribuiu nesse montante aqui de quase 1.600 horas de treino. Pegando por esporte, foram 581 quilômetros de corrida,
968 quilômetros de bike, 47 quilômetros de natação e 26 horas de musculação acumuladas nesse período. Então, isso é algo também que eu acho bem interessante analisar, porque eu já fiz ciclos de maratona somente correndo e, enfim, fazendo algum fortalecimento muscular, mas sem colocar frequentemente outros esportes no ciclo. E eu achei que esse ciclo, colocando mais esportes, eu cheguei num bom condicionamento físico para minha realidade e com menos impacto. Eu gostei bastante disso e também sem aquela carga mental de ter que praticar o mesmo esporte todos os dias. Isso para mim, pelo menos, e é diferente para cada pessoa, né? Mas para mim, pelo menos, foi algo bem interessante que eu gostei e que eu pretendo continuar nos próximos ciclos, nos próximos desafios. Um ponto que certamente todo mundo quer saber, né, que é o que talvez é a principal marca dos ciclos de maratona, são os treinos longos, né? Eu fiz diversos treinos longos, mas vamos considerar acima de 20 quilômetros para a nossa análise. Eu fiz treinos de 20 quilômetros, de 22, 25, 28, um de 30, 2 de 32 e um de 24 já na fase de polimento. Eles foram crescendo aos poucos e eu fui me sentindo bem, fui melhorando a cada longo, inclusive em questão de pace. Então eu não vou falar muito em pace aqui, porque pace é uma questão muito pessoal, né? Mas o meu pace evoluiu bastante nesse ciclo, desde os primeiros longos até os últimos, e principalmente em relação a um ciclo que eu fiz que foi bem parcial, tá, pessoal? Então eu nem considero como um ciclo completo de maratona que eu fiz para prova de Florianópolis do ano passado, que foi um ciclo que basicamente eu fiz 2 meses específicos só e foi uma prova que tinha um outro significado para mim, não era para tentar fazer meu tempo, foi uma prova que eu, enfim, caminhei em algumas partes, foi uma prova que foi muito mais para curtir um momento do que qualquer outra coisa. Então, mas mesmo assim, comparando com o ciclo para Florianópolis, o meu pace melhorou e melhorou bastante. Então, mesmo colocando outros esportes, a constância fez com que eu ganhasse esse endurance, com que eu ganhasse essa tranquilidade para ir progredindo naturalmente nos paces. E uma questão que é a metodologia dos meus treinadores e que eu também gosto bastante é que a gente faz os longos sempre numa zona mais tranquila. Então, a ideia é realmente ir progredindo naturalmente, sem forçar. A gente não termina o longo do ponto de vista de frequência cardíaca, por exemplo, em zonas mais elevadas. A gente mantém uma zona tranquila, com uma evolução. Eu tenho, por minha característica, sempre buscar fazer a segunda metade mais forte do que a primeira, e é isso que eu pretendo fazer na minha prova amanhã. Então, nos longos isso também refletiu bem, o início era mais tranquilo e naturalmente sem aumentar muito a percepção do esforço. À medida que eu ia aquecendo, que eu ia entrando no ritmo, eu ia melhorando e sempre consegui em todos os longos, isso foi sem exceção, terminar mais rápido do que eu iniciei. E eu pretendo fazer exatamente essa estratégia durante a prova, claro que num ritmo um pouquinho mais elevado do que eu fiz nos longos, até por conta da semana de polimento, que vai ser o primeiro longo, digamos assim, a prova é o primeiro longo em que eu vou estar mais descansado, né? Então, nos demais, obviamente, tinha a carga fisiológica acumulada das semanas, né? Então, a tendência é que eu consiga fazer num ritmo um pouquinho mais forte do que eu vinha fazendo nos longos. Falando sobre também métricas do ciclo, a semana de pico foi a semana, deixa eu ver aqui, acho que foi de 11 de maio, se eu não me engano, faz umas 2, 3 semanas atrás. Ela teve 61 quilômetros de corrida, que deu 5 horas e 25, e 3 sessões de corrida. Esses 60 quilômetros, esses meio quilômetros foram divididos em 3 ou 4 sessões de corrida, não sei se esse número aqui está correto, acho que foram 4, embora eu tenha anotado 3. Além disso, eu tive na semana também a musculação, bike, natação, seguiram se mantendo, mas falando unicamente da corrida,
essa foi a carga mais longa, o que é diferente, por exemplo, se eu estivesse fazendo um ciclo somente com corrida, que certamente essa carga chegaria próxima dos 100 quilômetros nessa semana, mas com os outros esportes também contribuindo, eu consegui fazer uma carga menor de corrida e chegar num resultado ainda assim satisfatório. Bom, última parte talvez para comentar desse ciclo é o polimento, né, que é aquela fase que vem depois da semana de pico normalmente, em que a gente começa a reduzir a carga para que o organismo absorva toda aquela carga de treino que a gente executou durante o período. Foi um polimento bem tranquilo, eu perdi 2 treinos nesse polimento por questões ali de trabalho, mas não foi algo que prejudicou demais. Eu tentei seguir bem as regras do polimento, seguindo os ritmos, as frequências cardíacas principalmente, nem tanto os ritmos estabelecidos ali para o que era esperado para o meu polimento, e hoje realmente eu já me senti muito melhor, muito mais descansado nesse treino de 6 km que eu fiz agora há pouco. Então, acredito que deu tudo certo, estou me sentindo bem, estou me sentindo forte para a prova. Obviamente, e eu sempre falo isso, na maratona a gente nunca sabe o que vai acontecer, então espero, eu tenho sim plano A, plano B e plano C de resultados. Pode ser que aconteça, pode ser que nenhum deles aconteça, e no final das contas a gente lida com o resultado que vier. O que importa, pessoal, e eu sempre falo isso, e até pro próximo desafio que eu estou combinando com o meu treinador, que eu falei para ele foi exatamente a mesma coisa, eu fiz pelo ciclo, a prova é uma consequência, claro que a gente quer ir bem, a gente quer chegar no objetivo, mas eventualmente não, pode ser que não chegue, às vezes pode ser que a gente supere aquele objetivo. Então amanhã a gente vai ver o que acontece, eu prometo gravar outro vídeo depois fazendo um review dessa prova, comentando um pouquinho sobre como foi, se eu atingi um dos meus 3 objetivos ou não, e contando um pouquinho como que foi a sensação. A tendência é ter uma prova muito legal, bastante gente correndo, bastante gente também na rua torcendo. O clima tende a estar bem bom até para uma corrida, se não me engano é de 13 a 17 graus, ou 13 a 18 graus. O probleminha vai ser a umidade, mas a gente que mora em Porto Alegre está acostumado com isso, então acho que não vai ser algo que vai atrapalhar. A previsão de vento também não é muito elevada para a prova, e também a tendência é que não pegue vento contra, o que é bem bom, principalmente porque o vento contra viria na fase final da prova, viria depois do quilômetro 32, então seria desafiador se tivesse um vento muito forte contra. Se não tiver, melhor, aumenta a probabilidade da gente chegar em algum dos objetivos. Mas independente de objetivo, pessoal, o que o ciclo nos entrega, o que esse ciclo já me entregou, tá, pessoal? A questão da vitória pessoal de ter concluído um ciclo de maratona, para quem ainda não fez, ele é um ciclo bastante desafiador, bastante desgastante, principalmente quando a gente precisa conciliar com outras questões da vida, e todo mundo precisa, mesmo quem é atleta profissional acaba precisando, né? Então é desafiador, demanda muita consistência, demanda acordar e treinar em dias que tu não tá com nem um pouco de vontade de fazer isso, demanda fazer escolhas, demanda dormir cedo na sexta-feira, demanda acordar de madrugada vários dias. Então não é um ciclo fácil, é um ciclo desgastante, tu chegas nos treinos já cansado, na maior parte deles, e precisa utilizar muito o físico e principalmente o mental para sobreviver isso. E isso ensina muito para a vida, isso ensina muito para o dia a dia, isso ensina muito para como lidar com situações, seja trabalho, sejam situações pessoais, e isso é o que fica do treino, de qualquer ciclo, né? Mas principalmente desse ciclo de maratona que é um ciclo bem desafiador. Então, isso já ficou. A questão que marcou muito para mim, que a palavra-chave desse meu ciclo, foi a constância, a consistência. Eu consegui ser consistente, coisa que nem sempre é verdade. Tem momentos que eu não consigo, e dessa vez já venho há um bom tempo conseguindo fazer isso, e isso para mim é muito, muito importante mesmo.
Então, outra questão, a paciência. Comentei a questão dos meus longos, né? Eles foram melhorando à medida que eles foram acontecendo, que é o esperado num ciclo, mas a gente precisa ter paciência, principalmente quando a gente está construindo um ciclo em que a gente precisa evoluir, principalmente em relação ao que a gente vinha no passado recente, né, pessoal? Então, esse ciclo foi muito consistente, foi muito bom. Falando agora um pouquinho sobre o que eu espero da prova, né? Obviamente eu tenho meu plano A, meu plano B, meu plano C para a prova, mas na maratona a gente nunca sabe se realmente a gente vai atingir esses planos, e se não atingir, eventualmente está tudo bem. O que eu pretendo fazer? O que eu fiz nos treinos, começar mais leve, e aí está um dos grandes desafios para amanhã, né? Com toda a atmosfera de prova, quem já correu prova de corrida sabe, né? Ou qualquer outra prova, a gente tende a começar um pouquinho mais forte por conta da atmosfera. Outros corredores, pessoal assistindo que vai incentivar, e que bom que incentivam. Então a gente precisa ter bastante controle, também por estar descansado, para não exagerar no começo. Então a minha ideia é ir até, pelo menos a meia maratona, num ritmo um pouquinho mais leve do que eu esperava, ou do que eu espero fazer para o resultado final da prova, como eu fiz nos treinos, e à medida que eu for entrando no ritmo, for analisando como que eu estou me sentindo, porque isso é muito importante na maratona, a ideia é aumentar o ritmo e buscar terminar o mais forte possível. Então, pessoal, para não deixar o vídeo muito longo também, a ideia é curtir a prova amanhã, e como mensagem para quem está querendo começar, que talvez eventualmente se incentive com esse vídeo, a mensagem é bem simples: comecem, pessoal. Uma vez que a gente começa, depois a gente vai ajustando, a gente vai melhorando. Se não for na corrida, faça em outro esporte, porque isso só vai levar a ganhos em vários aspectos da vida. Então, pessoal, como eu comentei, depois eu vou fazer um vídeo de review sobre a prova nos próximos dias, falando se deu certo, se eu consigo cumprir o plano A, o plano B, o plano C, ou se saiu tudo diferente, eu não consigo cumprir nenhum deles. Pode acontecer, faz parte. Estou buscando me preparar também para essa possibilidade, né? Porque a maratona tem muito do mental. Então, mas vamos torcer para que tudo dê certo. O clima vai estar bom, vai ter bastante gente torcendo. A atmosfera da Maratona de Porto Alegre não é a primeira que eu faço, acho que é a quarta vez que eu faço Porto Alegre. É uma atmosfera sensacional, muito boa mesmo, então tem tudo para ser um dia muito legal. E é isso, pessoal. Deixo aqui meu grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.